buscar o nosso sustento, a nossa doutrina, a necessidade da nossa vida no momento. É ensinamento para a obra de Deus, numa parte que está acontecendo muito na obra de Deus. Então eu vou convocar os irmãos para abrir em Mateus capítulo 19. Abrir em Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, da além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e os unirá sua mulher, e serão dois numa carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o, somente até aqui. Amém. Uma palavra nua e crua, palavra aberta, palavra de peso, de responsabilidade, porque uma palavra, tem palavras que na boca de uma criança ou de uma pessoa leviana, mesmo que ela seja grave, passa a ser desconsiderada, um riso, uma piada, não tem aquele poder de ensinamento, de doutrina, de severidade e de respeito. Mas quem está falando aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito do casamento, do casal, a respeito da prostituição, do adultério e de uma vida devassa também, sem controle e sem limites, irmãos queridos, atingindo níveis de depravação, de imundície, fazendo do corpo um instrumento maligno na presença de Deus, instrumento de prazeres sem fim, aprofundando-se em tudo aquilo que macula, mexe, contraria o ser humano que o Senhor fez à sua imagem e à sua semelhança, tornando os verdadeiros animais, bestas feras, devorando-se, não com os dentes, mas com o seu sexo, a carnalidade, desenvolvendo métodos e processos que envergonham, sujam, mancham, dignificam o ser humano como pessoa, como gente.
como mãe de filhos, como pai de filhos, como chefe de família. Hoje Deus vai dar um sabão em cada um de nós que estamos aqui. Dignifica o homem, faz o homem imundo, sujo, diante de Deus, diante da sociedade e diante dele também, descobrindo sua nudez, suas intimidades também, que como Cristo, a igreja é uma só também. O desejo de Deus é que os casais fossem só um de cada um, e que os casais aprendessem a parte íntima um com os outros, um com o outro, não trazendo coisas estranhas dentro do casamento. Mas o que se vê hoje é uma degradação humana, é uma vergonha humana, é uma tara, perder o compromisso com a família, com o seu ser. Não honram seus filhos, não honram quem gerou seus filhos, não honram quem gerou, queridos irmãos, eles sobre a face da terra também, que é o Criador. E estamos partindo para uma degeneração, uma abominação sem limite, irmãos. E quando o povo pediu carne, tinha maná, mas eles queriam carne. Deus deu carne para eles. Eles queriam parar de comer e não conseguiam, vomitavam. Até pelo nariz saía carne. Vocês fizeram carne? Toma carne. Vomitavam carne pelo nariz. O mundo está pedindo carne. Eles vão vomitar essa carne. Antes da AIDS, Deus mandou a palavra aqui: honra e glória a Deus. Vem vindo uma doença incurável por causa do sexo, da imoralidade. Aconteceu. E, irmãos, e hoje está assim o mundo. As crianças estão perdidas. Mãe de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Mãe solteira, pai solteiro. Tu não sabe nem assinar o nome, nem ler nem escrever. Já estão gerando filhos. Tudo lá fora ajuda, tudo lá fora incentiva. Todos os conselhos, condenando a palavra de Deus e a Bíblia. E aqui diz uma palavra que eu não gosto de repetir, mas hoje tem adulto aqui, que a doutrina castra o homem, castra a mulher. Sabemos o que é isso. Não faz isso. Mas a doutrina é para a dignidade, moral, vergonha na cara, caráter, pudor, hombridade, gravidade, respeito ao que saiu do seu corpo, o que foi gerado dele mesmo. Não ser devasso, aberto, desnudar-se para várias pessoas, contaminar-se com várias criaturas. Isso é ridículo, isso é profano, isso é imundo, isso é sujo demais para Deus aceitar. A própria sociedade antiga não aceitava, mas infelizmente a sociedade muda o seu moral conforme os seus propósitos, mas o povo de Deus não vai mudar o seu moral, sua caráter, sua dignidade. E nós temos a guia do Espírito Santo e uma doutrina e marcos antigos para preservar de moral, caráter, dignidade, vergonha na cara. Então hoje o Senhor me mandou ler isso aqui, queridos e amados irmãos. Ore bem para casar, crame bem, sejam sinceros, sejam puros, sejam verdadeiros no namoro santo, namoro puro, namoro aberto de sentimento, de palavras, de afetos não carnais, mas afeto espirituais de sentimento. Abrir o coração com sinceridade, o que pensa, o que medita, o que quer, o que planeja no futuro, aonde quer chegar, como é a sua pessoa. É ciumento, é invejoso, é carnal, é sensual, é diabólico, tem enfermidades, tem algum problema grave na saúde, tem algum problema mental,
tem capacidade de casar, precisa se casar, vai consumar o casamento. É coisas difíceis, irmãos. Quem vos está falando é o Espírito Santo. Para um bisavô, é um bisavô que Deus está se usando. Não está se usando com uma chanchada, com coisas frívolas. E levianas. Casamento é coisa séria. Casamento é para toda a vida. Uma só mulher, um só homem, diz a palavra. Jesus Cristo veio dignificar a mulher. O homem casava quanto podia. No nosso meio é uma mulher, um homem. Só a viuvez, só o adultério, só a prostituição, só o pecado, só a viciado em drogas, só a violência, só a sodomia. A sodomia ninguém gosta de tocar. Sodomia é coisas estranhas na intimidade do casais, coisas anormais, de aberrações, de seduções sem fim, em que o homem vai perdendo suas capacidades e vai procurando por cada vez mais tempero na sopa, mais tempero na carne, mais tempero, acaba destemperando tudo. Então, violência, estupro, usos indevidos da sensualidade, embriaguez, vagabundez, tudo isso nós aceitamos como um direito do cônjuge vítima desses assaltos, divorciar-se, casar-se até de novo. Induzir o parceiro a pecar para ficar livre dele. Maltratar o parceiro e a parceira. Mandar embora de casa. Humilhar a pessoa. Isso é incompatibilidade de gênero. Não gostar da mesma pasta de dente. Não gostar do café se é moca ou se é do ponto. Ou a carne mal passada. Ou ficar olhando o cabelo ou o vestido. Isso é incompatibilidade de gênero. Foi a gênero, é teimosia, é criancice. Não aceitamos separação. Não gosto mais de você. Não te amo mais. Isso se ouve falar frequentemente. Que a pior coisa é amar sem ser amado. Amar sem ser correspondido. Então hoje Deus dá de ler isso aqui, irmãos. Só prostituição, só o adultério. Prostituição não é só paga. A prostituição é repetição. É vários companheiros, é várias companheiras. Você pega um jornal, eles estão disputando as atrizes, artistas, jogador de futebol, esportista, quem peca mais? Quem conquista mais? Nós, dentro da graça, vence quem conquista menos. Não o homem nem a mulher, mas conquista o Espírito de Deus dentro do seu coração. Então, que ninguém venha se divorciar sem falar com o ministério. Que ninguém provoque espancamento. Bateu na mulher, ela te manda prender. Tem um irmão aqui que batia a minha irmã. E bateu várias vezes. E ela falou para mim, irmão, foi falar com o servo, ele falou, irmãozinha, põe na mão de Deus, irmãozinha. E eu falei para ela, vai lá na delegacia e põe na mão do delegado. A lei é para isso, irmão. Polícia é para isso, nós pagamos imposto para isso. Bateu nela, foi no delegado. Passou 3 dias no Chilindró. Deram uma surra nele. Quando ele veio aqui, falei, como é, irmão? Vai bater de novo? Nunca mais.
Mesmo sobre ameaças, existe a polícia. Se existe um caso de pedofilia, se existe um caso de tara, e algum de nós, dos nossos, são as vítimas, queridos irmãos, os irmãos vêm falar com o ministério. O ministério não pode fazer nada, a não ser cortar. O ministério tem poder naquele que teme a Deus, naquele que quer guardar os mandamentos, que quer ganhar a vida eterna, que não quer perder o direito da vida eterna. Quem não é uma vida eterna, não quer na vida eterna, ele não vai perder nada. Leva na polícia, faz um BO. Faz um BO. E deixa a polícia cuidar do caso. São casos que não é a Irmandade que vai resolver, nem o ministério. Abandono de casa, vem falar com o ministério. Abandonou minha casa, meu marido abandonou minha casa, minha mulher abandonou minha casa, minha mulher levou tudo. E tem irmão e irmã que leva tudo, irmão. Deixa nem um lenço pro coitado suar o nariz. Faz um BO. Nós pagamos imposto. E a parte espiritual aí é o ministério que vai tomar providência. Então, queridos irmãos, hoje o Senhor me deu de falar isso aqui. Violência, estupro, exagero no trato, na humilhação. Uma vez a irmã é que ganha mais, maltrata o marido que é operário, vice-versa. Ela é diplomada e não tem nem o grupo escolar, humilha. Isso aí não tem diferença. Dinheiro, posição, poder, intelectualidade não pode interferir no matrimônio, na vida dos casais, certo? Porque a intimidade dos dois é um relacionamento entre marido e mulher, e quando tem filhos é os pais da família. Então não pode influenciar isso. Se hoje você está desempregado, a tua esposa está empregada, tem nada de mais que ela sustente a casa, e vice-versa também. E para os paizinhos e para as mãezinhas também. Tem irmão que diz, casou, se arruma. Não gosto de falar de se vire. Não ajuda mais o filho nem a filha. Casou, saiu de casa, morra de fome. Não. Pai e mãe. É pai e mãe até morrer. A mãe divide o peito na infância e o pai luta com o suor do seu rosto. Depois tem que dividir os bens materiais também, com amor e carinho também, sentir a necessidade também. E tem muita gente que tem muito dinheiro no banco, tem muita propriedade, que a sua descendência passa necessidade. Não compra uma dentadura, não compra uma prótese, não paga um dentista, não paga um convênio, não paga um óculos, não paga uma escola. Está guardando para quê, irmão? Tomara que te compre um caixão mais barato que tiver para te enterrar. Você não merece coisa melhor. Então, queridos irmãos, são pontos de doutrina que nós estamos esquecendo. E isso está trazendo grandes transtornos para nós. Porque de repente tem 2, 3 maridos na igreja. Tem 2, 3 maridos, 2, 3 mulheres na igreja. Tem 3, 4 tipos de filhos. Isso não fica bem na igreja. O mundo não pode entrar na igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, divórcio só por estas coisas gravíssimas que nós concedemos. Tem uma parte que ninguém gosta de tocar.
Não aqui fala no final dos eunucos. Doutrina de Cristo não aceita sexo fora do casamento, seja ele qual for. Entre homem e mulher, o homem com homem, a mulher com mulher. Não aceitamos. A pessoa tem algum problema nessa parte e ele vem para o caminho, ele pode ter estes costumes mundanos antes de o Senhor chamar, ele obedecendo a Deus, mesmo ele tendo esta qualidade, se ele não pecar, ele se salva. Não quer dizer que a pessoa é isto, ele está condenado. É como os casais, é como os solteiros. Eles não têm relacionamento. Se eles fizerem fora, eles pecam o casamento. Se eles não fizerem, eles se salvam. Assim também é o afeminado e os outros processos também, que não queremos aprofundar. Se a pessoa obedecer a Deus e não transgredir, seja o que ele for, chamado do que, ou o defeito ou a virtude que ele tem, que fazia com que aquilo se transformasse em pecado, ele não peca, ninguém pode condenar ele. Entenderam bem essa parte, irmãos? É só. A palavra fala tudo. Só isto aqui mais. A palavra fala tudo. A palavra ensina tudo. Se você tem esses problemas e você pedir a palavra, dificilmente a palavra vai falar. Se divorcie, não vai falar. Isso é coisa de ministério. É de falar como ministério. Está certo ou está errado, irmãos? É falar como ministério. A minha vida está assim, irmãos. E vem os dois cônjuges e damos a sentença de acordo com a palavra. Segundo o casamento, cuidado com o segundo casamento. O terceiro, então, tem piedade, Senhor. Tem pessoas que já estão de meia idade e eles não olham com o olho do espírito, eles olham com o olho da carne. Muitos ficam viúvos e divorciam já em meia idade para cima. Eles têm que desejar uma companheira para si, uma conselheira, uma companheira de todas as horas. Mas o homem tem que olhar com a carne. Ele quer uma jovem, quer sempre mais uma jovem para ele. E aí entra o perigo, a desigualdade. Então, isso que eu queria falar da parte de Deus hoje, irmãos. Vamos tomar cuidado, aconselhar, examinar o casamento e ver as coisas todas. Mas ninguém é obrigado a sofrer injustiça dentro do casamento. Deus seja louvado por isso. Amém. Irmãos, vamos ter